Olá pessoal, o canal já recebeu alguns pedidos de vídeos sobre Inocêncio XI, como por exemplo o do Pedro Vinícius. Finalmente estamos atendendo. Nesse vídeo vamos tratar desse ótimo Papa que ficou conhecido como o Pai dos Pobres. E ficou conhecido em virtude de ter praticado de maneira intensa a caridade. Ele teve uma participação intensa na luta contra os turcos que estavam se espalhando pela Europa Leste e Central. Ele conseguiu libertar a Hungria desse domínio, sendo por isso chamado de Salvador da Hungria. Firme nas suas convicções, ele não aceitava intimidações. Daí porque entrou em forte conflito com o rei Luís XIV da França, um dos monarcas mais famosos da história. Nesse vídeo, vamos tratar um pouco da história do Papa Inocêncio XI. Então vamos lá. Cidade de Como, Itália. No dia 19 de maio de 1611, nasce, no seio de uma família importante, Bento Descalchi. Ordenou-se em Roma, tendo estudado na Universidade della Sapienza. Foi doutor em Direito Civil e Canônico em Nápoles. O Papa Inocêncio X o nomeou cardeal diácono em 1645 e em 1650 foi nomeado bispo de Novara. Lá, teve um trabalho social intenso em favor dos pobres e dos doentes. Foi legado em Ferrara, onde também teve uma atuação firme contra a fome, passando a ser conhecido como o Pai dos Pobres. Renunciou ao cargo de bispo de Novara e foi para Roma, passando a auxiliar diversas congregações católicas. Em 19 de dezembro de 1669, morre o Papa Clemente IX. Bento era um forte candidato à sucessão, mas o governo francês o vetou por intermédio do cardeal Jean-François Paul de Gonde, tendo sido eleito o Papa Clemente X. Com a morte de Clemente, em 22 de julho de 1676, inicia-se um novo conclave. Bento vem ainda mais forte. Tinha enorme apoio popular e dos demais cardeais. Ficou muito complicado para o governo francês vetá-lo. Em 21 de setembro desse ano, foi eleito por unanimidade, adotando o nome de Inocêncio XI. A primeira medida como Papa foi a redução dos gastos supérfluos da Cúria Romana. Renunciou às riquezas do cargo e passou a viver de maneira muito simples. Demonstrando extrema humildade, preocupou-se com as camadas mais pobres e lutou contra a escravidão e o nepotismo. Advertiu os cardeais no sentido de evitarem nomear parentes para cargos na igreja. O novo Papa aprovou regras rígidas sobre o vestuário das mulheres romanas, que deveria ser bem mais simples, proibiu jogos de azar e encorajou a comunhão diária. Em apenas 2 anos, acabou com o enorme déficit do tesouro da igreja, mediante a aplicação de regras rígidas na economia. Graças às suas ações, os turcos foram expulsos da Europa Central e Oriental. Inocêncio tinha uma grande preocupação com a fé e com a moral. Orientava os fiéis nas suas ações. Ele beatificou Toribio de Mogrovejo e canonizou Pedro Regalado. Luís XIV nasceu em 5 de setembro de 1638 e era conhecido como o Rei Sol por ter adotado o astro como seu emblema. Egocêntrico e narcisista, construiu o famoso Palácio de Versalhes, no qual deveriam morar nada mais do que 60 mil pessoas, entre nobres e funcionários do rei. Logo o monarca iria entrar em conflito com Inocêncio XI, que tinha uma personalidade forte. Luís XIV, ele não respeitava os direitos e regras da igreja. Promulgou ilegalmente a Declaração do Clero francês, que tinha 4 artigos que interferiam na Igreja Católica da França e diminuíam o poder do Papa sobre ela. No documento estava previsto o seguinte: primeiro, a infalibilidade papal estava subordinada ao consentimento dos bispos. Segundo, o concílio tinha superioridade ao Papa. Terceiro, a ação do rei da França não estava subordinada ao Papa. E quarto, a administração da igreja estava desvinculada de Roma. Apesar de toda a força do rei francês,
Inocêncio não se curvou e anulou essas 4 proposições. Além do mais, considerou não canônica a autoridade dos bispos franceses que se curvaram ao rei aprovando as regras. Passou a não homologar todos os candidatos episcopais que haviam concordado com a declaração. Outra questão que colocou o Papa em rota de colisão com Luís XIV foi a revogação do Edito de Nantes e as ações que a seguiram. Embora a intenção do soberano tenha sido a aproximação, pois o edito previa a liberdade religiosa, as perseguições de Luís contra os protestantes deixaram o correto Inocêncio irritado. Mas a briga entre o Papa e o soberano francês ainda iria piorar. Inocêncio decretou que em Roma os diplomatas não poderiam mais conceder asilo a criminosos. Tal procedimento estava desmoralizando a autoridade do Papa e perturbava a ordem pública. O embaixador francês Marquis de Lavaudan não cumpriu a determinação, mesmo após ter sido advertido que não seria mais reconhecido como representante francês se permanecesse abrigando criminosos. Em 1687, o embaixador francês, sob a concordância de Luís, simplesmente entrou em Roma com uma milícia composta por 800 homens. O Papa prontamente o excomungou e proibiu a realização de qualquer culto na igreja de São Luís de Roma. As relações entre Luís e Inocêncio, que estavam péssimas, ainda iriam piorar. Em 1688, vagou o importante bispado de Colônia. Luís tinha interesse em colocar um aliado seu. Os 2 candidatos eram Wilhelm Fürstenberg e José Clement. O rei queria a eleição do primeiro, que era com ele totalmente alinhado. A sua nomeação ensejaria forte influência francesa na Alemanha, o que não era desejo do Papa. Após o impasse na eleição, pois nenhum dos 2 obtivera o número necessário de votos, o Papa optou pelo segundo, o que irritou o francês, que ameaçou um cisma, ameaçou separar a Igreja Católica, a Igreja Francesa, da Igreja Católica. Como retaliação, Luís invadiu o território papal de Avignon, prendendo o núncio. Tal imbróglio entre a França e o papado só seria definitivamente resolvido após a morte de Inocêncio XI. Inocêncio XI faleceu em 12 de agosto de 1689, em virtude de uma doença renal. Foi beatificado pelo Papa Pio XII em 1956. Alguns o acusam de ter sido radical demais na questão dos costumes, ao proibir praticamente qualquer espetáculo em Roma. Mesmo apesar de alguns exageros, Inocêncio foi um Papa que procurou moralizar a Igreja e o povo de Roma. Corajoso, soube peitar um dos soberanos mais poderosos da Europa. Sem dúvida, realizou um pontificado digno de registro. É isso aí, pessoal. Valeu!